Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Estou aqui com mais um episódio do Vida de PJ, que nada mais é que um podcast que foi criado para falar sobre as dificuldades, os desafios, as oportunidades e as inspirações que o empreendedor pode ter. Afinal, o empreendedor sempre começou pequeno e depois ele se tornou grande. Então eu acho que esse para mim é o maior mantra daqui do Vida de PJ. Eu sou o Márcio Spagnolo, empreendedor e investidor na área de educação corporativa, eventos e tecnologia. Mais tangível pelo ponto de vista de 3 empresas, a Profissionais S.A., que é uma empresa focada em educação corporativa e curadoria de palestras. Atendemos o Brasil inteiro vendendo palestrantes de alto renome e pessoas que estão começando. A Eventec, que é o primeiro hub de inovação e tecnologia para a área de eventos. E a Rocks, que é uma plataforma de educação corporativa focada em atender o RH da melhor forma. E hoje, já sendo uma premissa da Profissionais S.A., que a gente considera ser a melhor amiga do RH brasileiro, eu estava buscando muito mesmo, aumentar o portfólio da Profissionais S.A. Por quê? Porque eu queria entender, que o nosso cliente entendesse qual que é a razão de ter uma parceira junto de si, o RH principalmente. E aí, buscando esse portfólio, eu joguei para o universo essa ideia e disse, olha, pessoal, time, a gente precisa criar um portfólio de produtos aderente e que realmente resolva o problema dos RHs. E aí, nesse momento, joguei para o universo voltou, eu recebo uma mensagem no celular. Oi, Márcio, aqui é o Nando Saraiva, eu tô te chamando porque a nossa psicóloga em comum me passou teu telefone e acho que a gente tem algumas sinergias. Eu digo, bora lá. Começou a conversa, ele me falou sobre dar palestras, sobre o quanto ele tinha feito numa transição de carreira e a gente chegou na principal empresa hoje que ele atua. Estou aqui, quero dar boas-vindas ao Nando Saraiva, um cara que começou como parceiro de negócios e hoje eu já considero amigo, porque a gente já troca áudios acima de 5 minutos, né? Às 10h40 Às 10h40 da noite, enquanto a gente faz naninha para as crianças. Mas antes disso, quero dizer que curta esse vídeo, segue o nosso canal, é muito importante que vocês estejam conosco, que toda semana a gente vai trazer uma pessoa muito especial da minha convivência, do meu relacionamento pessoal e profissional para agregar ao teu dia, empreendedor. Nando, meu querido, CEO e co-founder da Squad, CEO e founder da S Solutions, professor convidado da PUC e da FGV. Eu queria muito dizer para ti que é um prazer estar aqui contigo, mas principalmente tratar do assunto que a gente vai falar, que é coragem. Tem uma frase que eu coloquei inclusive no meu perfil, que é: o empreendedorismo é a coragem dos inconformados. E para mim isso é tão verdadeiro que hoje talvez tu seja um dos grandes exemplos nisso, né? Um executivo já consagrado numa multinacional que realmente resolveu antecipar uma saída para buscar o sonho de empreendedorismo. Te apresenta para essas pessoas que estão nos seguindo, esses empreendedores que estão nos seguindo, ou aqueles executivos que ainda não tiveram coragem de virar empreendedores e que possam estar escutando aqui e que a tua palavra talvez vai chegar com uma força maior e amanhã eles vão dizer assim, chegou a hora, vou me espelhar no Nando e vou tornar isso uma realidade. Boa, Márcio. Obrigado, Márcio, pelo convite, pelas palavras, né? Essa parte do universo eu achei espetacular, porque no final das contas eu também joguei pro universo, o universo se chama Ângela, né? Você podia falar o nome, eu já falei. Beijo pra Ângela. Beijo pra Ângela. Ângela é um amor, cara. Vamos fazer um jabazinho pra ela, assim. Fazer um jabá ela é uma psicóloga fantástica, assim. Eu vou te dizer que eu sempre tive dificuldade de ir pra terapia, porque eu sentava assim, psicanálise talvez vai me... Eu, um cara ansioso e tal, e eu chegava lá e a Ângela, eu digo, essa mulher aqui que eu quero comigo. Assim, ela é um amor. Então, assim, ela é um conceito de psicóloga pra mim. É verdade, ela foi o universo nessa história. Mas obrigado, Márcio, pelo convite. Para quem tá acompanhando também, Vida de PJ, eu acho que é um lugar super legal mesmo, né? Porque a gente tem de tempos em tempos pessoas que resolvem se arvorar pelo caminho do PJ, né? E de verdade, Márcio, é um caminho, como tu disseste, assim, é um caminho dos inconformados, é o caminho de quem quer mudar o mundo, né? De fato. E tu falaste da minha saída, né? Eu tava até comentando hoje, quando a gente tava fazendo o briefing sobre essa conversa aqui,
que esse foi o meu post do LinkedIn que eu mais tive sucesso, né? Até brinquei com a minha filha. Filha, estou virando um LinkedIner, né? Porque o post teve mais de 20 mil visualizações, né? E eu sempre digo o seguinte, cara, quando eu disse que estava deixando uma posição executiva multinacional para empreender, que as pessoas perguntavam, tá, quantos clientes já tem? 0, né? Metade daqueles caras que viram o post eram, cara, eu achei que ele era uma pessoa normal, ele tem problemas, né? Como é que uma multinacional pode se enganar Justificando a psicóloga Ângela aqui, Justificando tá? a psicóloga, né? Valeu, Ângela. Eu acho que a outra metade pensou, cara, o cara tem coragem, eu queria ter essa coragem aí, né? E acho que, claro, eu brinco com essa parte, mas na verdade, Márcio, é uma coisa que eu acabei percebendo muito difícil de acontecer, muito única, né? Por várias coisas, né? Como eu falo sempre, porque qualquer tipo de movimento como esse, né? Tem uma coisa chamada renúncia, né? E a renúncia Perfeito. é difícil pra caramba, né? A renúncia, ela tá em vários sentidos. Ela tá nos bens materiais, ela tá nos relacionamentos, ela tá no status quo, né? E claro que isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, como nunca dei bola para cargo, para status quo, isso aí para mim nunca fez sentido. Eu sempre me preocupei muito com as competências, isso que me encanta, independentemente de onde está a competência, né? Foi mais fácil. Mas deve ser muito difícil. Muito difícil por uma grande razão, né? Eu ouvi uma vez um cara dizendo assim, cara, só tem uma coisa certa sobre o planejamento que tu vai fazer para tua empresa, que ele vai dar errado, né? Exato. Então, tudo que se planeja não necessariamente sai certo. E, em especial, a gente pode explorar isso depois, porque isso aqui é só apresentação. Eu deixei a Hewlett Packard Enterprise, onde eu era diretor, que é uma empresa que surgiu da HP, que todo mundo conhece. E eu deixei a HPE em março, né, na verdade. Sei lá, 7 de março. E, 10 de março nós entramos em lockdown por causa da pandemia. Porra. Mas tudo bem, a pandemia ia durar só uma semana, 2, no máximo 1 mês. Então isso não ia atrapalhar uma startup. Dia fatídico. Eu me lembro muito bem do dia 17 de março e eu me lembro assim, pessoal, estamos todos indo para casa. Fiquem tranquilos, aproveitem para se conectar com a família de vocês e tal. Daqui uma semana a gente volta com toda energia e tal. E foi indo e passando semanas. Então, 17 de março, para sempre na minha história. E eu faço aniversário dia 24, né? Então, assim, dia 24 foi aquela... Vamos comemorar o quê? É verdade. O que é isso? 24 é o que? Ariano? O que é isso? Ariano, eu cara. Também. As pessoas do horóscopo, nesse exato momento, estão deixando de seguir o canal. Então, o meu filho, que diz que é do horóscopo de dinossauro, porque ele não acredita em horóscopo, filho, desculpa, foi mal. Mas, Márcio, assim, tu vê, na verdade, eu hoje brinco muito com a galera, né? O meu plano de negócio, super bem pensado, várias noites, planilhas com 30 dígitos depois da vírgula, daí veio a pandemia. Eu disse, cara, desculpa, né? Falando com investidores, eu não coloquei a pandemia no plano de negócio, mas o meu próximo plano de negócio, o da S Solutions, que veio depois, tem guerra atômica, ataque marciano, isso aí tá tudo lá. Prevenido. Sim, eu não erro de novo. E, Nando, eu acho que é legal trazer um contexto aqui, porque talvez as pessoas que te conheçam vinculem até pelo teu cargo de executivo na HPE a um Nando da tecnologia, né? E eu acho que tem muito a ver de tirar a bunda da cadeira, né? Eu acho que esse é o teu perfil. Como que talvez, surpreender as pessoas quando tu tá falando sobre tecnologia, as pessoas vinculam você à tecnologia, e um pouco tu diz, não, gente, mas eu sou fazedor, eu não sou planejador. E planilha aceita tudo, né? Eu já tô acostumado a minhas planilhas, vou te dizer, se todas elas que eu previ faturasse que eu que eu fiz essa previsão, meu Deus, eu acho que a gente já tava aqui em Cancún, morando aqui com Ilhas Caimã, alguma coisa nesse sentido. Podcast em Cancún. Podcast em Cancún. Mas, Márcio, eu acho que assim, na real, tu sabe que eu fiz... talvez na origem, né? Que eu fiz ciência da computação, mas na origem eu queria fazer medicina, né? Uhum. Então, talvez daí já tivesse essa dualidade, assim, né? Tecnologia e gente, né? Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, era muito engraçado, porque... gostava, era muito apaixonado pelo que eu fazia. Mas comecei a perceber que eu precisava circular entre as pessoas. E precisava ver o que estava acontecendo. E eu me lembro um caso bem típico. Quando eu era um cara ainda de tecnologia, eu era um estagiário estranho, porque eu fui um estagiário que fui até o meu chefe um dia, diretor, dono da empresa, dizer pra ele que eu queria fazer coisas mais importantes. Aí o cara me olhou de cima a baixo, que pergunta é essa? Nunca um estagiário veio aqui me perguntar isso, né? Eu disse, sou eu. E a outra que eu me lembro muito legal é que eu era lá estagiário, escrevia código, enfim, e a gente tinha toda semana uma reunião para tratar de vários assuntos sobre a área. Eu era estagiário, né?
E aí eu observava os caras tratando as reuniões e eu via que tinha problemas relacionados a pessoas ou a área que a gente fazia 5 semanas que a gente falava a mesma coisa e não acontecia nada. Aí um dia eu disse, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os caras me olharam, cara, estagiário fazendo pergunta. Nós temos 5 semanas falando a mesma coisa e nós não resolvemos nada. Então, tipo, quem sabe a gente foca e resolve esses problemas. Pô, o cara que era o líder da área disse assim, ninguém pediu tua opinião. Querido, simpático, líder nato. O estagiário, ninguém pediu tua opinião. Então, na verdade, eu fui vendo, Mário, fui me descobrindo assim como alguém que precisava circular para resolver problemas, para conseguir fazer minhas ideias acontecerem. Uhum. Eu sempre tive ideias sobre os problemas e, em geral, eu sempre via eles como muito fáceis de serem resolvidos. Uhum. E aí eu olhava, cara, legal fazer isso com código, mas eu acho que eu posso fazer isso numa magnitude maior. Legal. E, cara, e daí levantei a bunda da cadeira e fui para a área de gestão e aí, bom, daí deixei a ciência da computação, nunca deixei, mas me especializei em marketing, me especializei em gestão do comportamento humano, né? Legal. E daí fez um... Super complementar, né? Fez um tripézinho assim legal, sabe? E, cara, eu tava pensando aqui, tu circulou por 3 perfis de empresas, né? Multinacional, familiar, startup, né? O que tu acha? Por exemplo, tu trouxe um case agora exatamente assim, o estagiário talvez não tenha tanta voz, não na HPE ou outras empresas, mas geralmente o estagiário é aquele complemento da equipe que tem que fazer o serviço sujo, vamos botar, abre aspas, tá, gente? Qual que talvez é a principal diferença para ti em relação à efetividade de trabalho, vamos dizer assim? Cara, eu acho que assim, eu só não tive a experiência de trabalhar em serviço público só ainda. Não sei, Márcio. Eu já falei pra minha esposa que um dia eu queria tentar ser prefeito, ela disse, eu te largo. Não, aí não. Eu disse, mas é que eu posso ajudar mais gente a resolver mais problemas. Não. Eu já acho que não dá mesmo. Mas assim, eu acho que a startup, tu tens se é uma startup legal, assim, que nem a Squad, que nem a Source, tu tem um espaço para circular, para navegar, porque, cara, se tu tem uma startup, tu está preocupado com cargos e hierarquias, velho, tua startup vai naufragar muito rápido. Então, tu tem espaço para poder pensar, ter ideias, compartilhar, enfim, esse espaço é legal. Às vezes assusta um pouco, e até cito meu filho, o Gustavo, que ele estava comentando, não é fácil para um estagiário, às vezes, tu ter a folha em branco, né? Porque tu tá recém começando, né? Então, isso também pode assustar um pouquinho. Então, tem esses dois lados. Na empresa familiar, cara, aí é uma doideira, assim, porque é o dono, cara. Todo mundo segue o dono, né? As coisas que o dono diz, como é que tem que ser, mesmo as coisas erradas, tu não pode questionar porque é do dono, né? Então, tu tem que ser muito amigo do dono. Então, é um negócio, assim, que se tu ganha a confiança do dono, tu navega muito bem, né? Mas se tu quer ter ideias que são diferentes da do dono, tu navega muito mal. Como eu sou um cara de ter ideias 24/7, né? Então, eu tinha algumas certas dificuldades de bater lá. E na multinacional, era um negócio doido, assim. A multinacional, imagina, quando eu trabalhava na HP, chegou a ter 370 mil funcionários no mundo. Nossa Senhora. Né? Aí tu imagina quantos níveis tem isso. E assim, cara, tu quer modificar alguma coisa, imagina, é que nem tu imaginar um transatlântico, né? Onde tu, sei lá, tu solta uma bombinha lá no canto. Cara, nem mexe o barco, ninguém sabe. É a mesma coisa, que tu faz uma coisa no canto, cara, é tão grande que tu não consegue ter impactos maiores na empresa. Então, tu tem que escolher uma bolha pequenininha. Tu sentia, talvez, que algumas ideias tuas, algumas inovações tuas, basicamente ficavam no teu ciclo de relacionamento dentro da empresa e Total. Tanto que chegou a um ponto, assim, que eu disse, cara, quer saber? Eu vou criar minha bolha com o meu time e aqui nós vamos fazer a diferença, né? E cara, e era isso. E é assim na multinacional, mas tu não consegue... É muito grande. E eu acho que eu fico pensando no empreendedor que está nos escutando aqui, Nando, e às vezes as pessoas olham empresas grandes, né? Vamos trazer aqui empresas como Gerdau, a Marco Polo, que é mais aqui do Sul, Globo, né? Empresas realmente gigantescas. E talvez eles ficam se comparando ao método de gestão, ou método de liderança, ou método de posicionamento institucional, ou método de produção. E a verdade é que o empreendedor que está começando, ele até pode ter essas referências, inclusive de empreendedores, mas cada um começa de um jeito. Então, assim, olha que legal. Imagina, tudo que um empreendedor quer hoje é que um colaborador chegue e sugira uma inovação. Tudo que ele quer hoje, tudo que nós, enquanto empreendedores que estamos com 10, 15, 20 funcionários, deixa
vem aqui, me traz ideias para mim mudar um pouquinho o nosso negócio. E talvez uma multinacional que tem isso, vezes 370 mil pessoas que trabalham, não tem espaço de escuta, né? Ou até tem. A diferença é como isso reverbera ao ponto de realmente se tornar uma mudança dentro da empresa. Então, acho que talvez o grande recado aqui é dar espaço para quem está contigo sugerir inovações. Porque talvez esse seja um grande diferencial da pessoa trabalhar numa empresa pequena. Sentir que ela é escutada, sentir que ela é valorizada, sentir que o que ela sugere realmente é efetivo. Porque talvez, Nando, um dos pontos que possa ter afetado a tua transição, e aqui quem sou eu para dizer isso, é exatamente a reverberação das tuas ideias, das tuas inovações. Será que realmente o teu propósito de vida, um cara que pensa em inovações 24/7, estava conseguindo ser escutado por uma organização do tamanho que ela é? Então, acho que isso não acontece só com o Nando, mas acontece com muitos executivos de ter uma cabeça tão acelerada, tão criativa, mas não estar sendo efetivo dentro de uma organização. E nós, enquanto empreendedores pequenos, né, vamos botar aqui até pessoas, empreendedores que têm até 50 colaboradores no time, a gente tem essa facilidade de poder fazer o tete a tete. Me diz aqui o que tu está pensando sobre isso. E eu acho que essa talvez seja a grande sacada para a gente. Talvez não temos os melhores salários, talvez não temos. Talvez não temos as melhores infraestruturas, talvez não temos. O melhor pacote de benefícios? Não. Mas talvez a chance de escutar essa pessoa verdadeiramente talvez é a grande sacada para a gente conquistar um time melhor, né? Pode crer, Márcio. E na verdade, aqui tu abre assim uma portinha, né? A gente não precisa explorar a fundo, mas é um assunto que eu sou apaixonado, que é a questão de lideranças, né? O tema lideranças, né? E até na empresa grande, cara, tu consegue fazer uma construção bacana. Mas claro, cara, eu vou te dizer, às vezes até se tu tem um líder top assim, cara, tu tem espaço de escuta, mas tu não tem mecanismo de fazer aquilo crescer e dar asas para aquele negócio. Porque muitas vezes, realmente, dentro da HPE, eu tive que dizer pros caras, assim, super bom, mas isso aqui a gente não consegue fazer. Exato. E te digo assim, coisas gigantes, por exemplo, tinha lá um plano de cargo de salários que eu sempre fui muito crítico, por exemplo, com relação à questão da idade das pessoas. Cara, então, às vezes tu tem uma pessoa, sei lá, de 60 anos, uma pessoa de 20 anos. Cara, as pessoas estão na mesma categoria, mas elas não vão conseguir entregar coisas iguais porque elas têm energias e conhecimentos diferentes, né? E eu me lembro que a galera disse, mas nós temos que mudar isso. Cara, esse troço vem lá dos Estados Unidos, empacotado. Eu sei que tinha que mudar. E sei que não é legal, mas não consigo, não tenho o que fazer sobre isso, né? Então, tu tem toda a razão, cara. Assim, às vezes até existe o espaço de escuta, mas não existe o espaço de conseguir transformar. É, né? O sistema, né? É o sistema, cara. É o sistema é pesado. E aí, claro, quando tu faz um corte e vem para startup, né? É bem como tu disse, cara, a gente não tem um monte de coisas, mas a gente tem a possibilidade da construção, da colaboração, de verdadeira, não é aquela para inglês ver, é a verdadeira, né? E acho que aí, né, Márcio, até fazendo um gancho, é muito sim por aí, cara, que eu pensei assim, cara, minha missão aqui tá cumprida, sabe? Minha missão tá cumprida, eu quero agora poder experimentar, né, tudo que eu aprendi até agora e criar ambientes realmente onde pessoas, tecnologia, essas coisas se combinem de uma forma como eu coloquei lá, que eu criei em 2014, e é legal que agora os caras têm até a figura do Chief Happiness Officer, né, o CHO, né, que lá em 2014 eu dizia, cara, resultados com felicidade. Exato. Né, resultados com felicidade. Só resultado, talvez tu tenha uma jornada de sangue. Só felicidade, tu não vai ter muito tempo de felicidade. Isso aí. Né? Então tem que combinar. E aí começa a vir esse pensamento assim de, bom, então talvez dê para fazer isso em algum lugar que isso realmente funcione, né? Que legal. E tu vê como o teu propósito lá foi canalizado e agora ele está aqui em formato de Squad, né? Ou em formato de S-Solutions, que vai trazer outras soluções, né? Que é fazer com que ideias sejam melhores escutadas, a comunicação interna tenha mais resultados. E me faz pensar muito nesse quando tu falou sobre essa nova função que, graças ao teu trabalho, foi criada, que é o papel do CEO, né? Hoje tu tá no papel de CEO e o CEO, basicamente, ele tem duas funções. Equilibrar resultado e clima organizacional. Então, eu não posso ter muito resultado com um clima absurdamente ruim. Eu também não posso ter um clima absurdamente bom e um resultado ruim. Porque esse é o equilíbrio que a gente tem que sempre estar avaliando, porque senão, que dentro disso, tu vai deixar um rastro de sangue que não é saudável nem para a empresa, nem para o teu legado. Um passarinho me contou que, enquanto tu estava nessa multinacional, tu teve que assumir um projeto muito gigantesco, né?
Como que foi essa transição de assumir um projeto que realmente mudou a magnitude do que o Nando era enquanto executivo e como que foi estar à frente desse projeto gigantesco dentro de uma multinacional? Quando a HP se dividiu, eu fui convidado pelo vice-presidente lá dos Estados Unidos para modelar a nova empresa aqui no Brasil, assumir a área de pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. Foi uma oportunidade espetacular e, em geral, assim, te confesso que eu não tive nenhum frio na barriga, sabe? Muito mais pelo contrário. Eu disse, cara, é agora, sabe? O bicho é ariano e corajoso, né, velho? Maluco, né? Maluco. Eu pensei, cara, é a hora agora de construir um negócio diferente, cara. Construir um negócio como eu sempre pensei. E, cara, assim, eu vou te dizer que foi uma experiência espetacular, cara. A galera que viveu comigo aquele período lá, nós construíamos, cara, assim, um clima, um ambiente, uma quantidade de resultados, cara, que assim, tu podia dizer, porque todo mundo, né, idolatra Silicon Valley, embora Silicon Valley seja só uma coisa, pessoal, tem muito mais mundo por aí, né? Mas a gente, pra exemplificar e ficar nesse... Cara, nós construímos um negócio que podia estar em qualquer lugar do planeta, podia estar na Suécia, podia estar nos Estados Unidos, podia estar em qualquer país desenvolvido, porque realmente a gente fez um negócio muito diferente, que virou um case até dentro da HPE Brasil, né? E que não deu trabalho, cara. Deu prazer, né? Aquela velha história, né? Cara, que bom que eu posso trabalhar e sentir prazer no que eu faço, né? Coisa boa. Deu prazer, cara. Deu prazer em fazer aquilo, mas fazer aquilo todo mundo junto, aquilo é uma coisa que para mim é inesquecível, assim, né? E sim, foi uma missão, mas de novo, é engraçado, né? Uma missão dura. Cara, foi uma missão legal, né? Uhum. Foi uma missão legal. E até teve um negócio interessante, porque a gente precisava construir uma cultura nova. E a gente sabe, né, que uma cultura demora de 3 a 5 anos para ser mudada. E aí a gente fez um plano de 5 anos, né? E quando o vice-presidente sênior esteve aqui no Brasil, ele amou, assim, disse assim, cara, só tem um negócio, velho, tu tem que dar um jeito de resolver essa parada em 2 anos. 5 é muito, né? Aí eu disse, então pronto, então vamos acelerar, né? E, cara, aceleramos, fizemos muitas coisas. Então, Márcio, assim, na verdade, foi uma transição apaixonante, cara. Muito apaixonante. Esse lugar ficou guardado com muito carinho no meu coração, assim. Que coisa boa, cara, que coisa boa. E eu acho que a proporção que isso era, né, dá um pouco fica tão longe da realidade dos empreendedores hoje uma condição nessa, porque a gente tá falando de uma multinacional, né, de porte gigantesco, Nando. Então, ao mesmo tempo que tu teve muita coragem, talvez tu teve tanta coragem, mas porque o teu mindset estava preparado para dizer assim, não, deixa para mim que o pai vai botar a bola no chão e vai jogar, né? E hoje o empreendedor, às vezes, ele não enxerga que essas oportunidades chegam de outra forma. Vou dar um exemplo muito claro. 2012, eu era gerente de uma escola de música, mano. Gerente de escola de música com 21 anos. E assim, a minha mãe já disse assim, não, esse guri tem futuro. Gerente de escola de música, ele vai dar certo, né? Com todo o respeito às escolas de música, com toda certeza. E aí eu vou contar um pouquinho. E o dono da escola de música era palestrante. E ele me disse, Márcio, tá tão legal aqui, a gente já fez uns cases de sucesso, a gente importava violão, guitarra e teclado da China a R$60 e vendia isso. E ele disse, Márcio, quem sabe agora tu começa a vender minhas palestras. Eu digo, opa, vender minhas palestras. E eu já pensei na hora, agora sim a minha mãe me mata. E assim, ó, pensa, Santiago, Rio Grande do Sul, o filho dela de 21 anos tá numa cidade 150 quilômetros, dizendo, mãe, eu sou gerente de uma escola de música, te prepara que nós vamos ganhar a vida. Depois eu digo, mãe, eu vou vender palestras agora. Até hoje ela não sabe se eu vendo ingressos, se eu vendo... Né, que meu filho faz. Que o meu filho faz. Mas eu tive esse mesmo brilho no olho que tu disse, sim, deixa pra mim. E eu não sabia, mas ali era o momento da minha vida que eu ia tornar uma das maiores empresas de venda de palestras corporativas do Brasil. Tá. Porque eu comecei a vender o cara que era meu chefe e as empresas começaram a voltar em mim, me procurar, dizer, Márcio, eu quero um palestrante assim, eu quero um palestrante assado. E eu comecei a aparecer outros palestrantes e do nada isso aconteceu. Mas eu também tinha certeza que ia dar certo. Porque às vezes a gente sabe quando a gente tá preparado, né? Eu acho que tu teve essa certeza. Eu tô preparado, deixa pra mim que eu vou jogar. E eu tive a mesma certeza porque esse líder, talvez seja a mesma figura do teu líder, e eu quero dizer pro pessoal aqui que às vezes o líder tá enrustido, seja no teu chefe, seja num amigo, seja num parceiro estratégico de negócio, ele dá alguma oportunidade para ti, ou ele abre esse universo que a gente jogou da mesma forma como a gente começou a nossa relação, e isso se desdobra numa oportunidade que pode mudar a tua vida enquanto empreendedor.
tu teve a primeira experiência com autonomia total nesse grande projeto. E eu tive a minha primeira experiência com autonomia total na venda de palestras e isso transformou minha vida profissional e o meu negócio. Então, acho que a mensagem é que às vezes aparece a oportunidade e daqui a um pouco tu tem que olhar com mais carinho e com mais coragem. Não, eu vou encarar. Eu vou encarar. Mas tu tocou num ponto aqui que eu quero até fazer uma análise do Vale do Silício, que às vezes a gente joga tudo para lá. Não, aqui tá todo o mar de ideias e competência do mundo inteiro. E eu quero te fazer uma pergunta muito clara, assim. O que nós brasileiros estamos atrás e o que nós estamos à frente do Vale do Silício? Porque eu acho que essa é uma relevância, eu vejo bastante gente batendo muito no mercado brasileiro, e eu sei que a gente tem muitas coisas que a gente está pendente ainda, mas eu tenho certeza que a nossa economia não está forte à toa. O que tu enxerga com essa visão de um cara que rodou o mundo e principalmente teve muita força no Vale do Silício? Legal, Márcio. O Vale do Silício, inclusive, para mim, assim, foi muito inspirador. Para mim e para o Rogério, que é co-founder da Squad. Principalmente porque quando a gente posava em São Francisco e a gente tinha que ir até Palo Alto, uma viagem ali de 40, 45 minutos de carro, mais ou menos. Cara, toda santa vez tinha uma startup nova lá. E nós, putz, cara, né? Porque a gente podia botar uma startup aqui, né? Enfim. E aí começa, assim, uma percepção. Primeiro eu vou começar pelas coisas, mas que eu vejo, assim, que são... E a gente tem que melhorar muito isso no Brasil, assim, né? Nossa autoestima, né? Eu vi um cara um dia falar que o principal esporte do brasileiro é se detonar, né, cara? E, cara, assim, Márcio, eu trabalhei muitos anos com times por exemplo, de engenheiros, de desenvolvedores, né? Do mundo inteiro, cara. Assim, que eu me recorde, Estados Unidos, Índia, China, Inglaterra, Irlanda, Israel, já é suficiente, né? E, cara, os brasileiros eram, para mim, não pelo ser brasileiro, mas me afastando e fazendo uma análise crítica, cara, era um dos poucos melhores, assim, né? Se a gente puder comparar, assim, eu diria que talvez os brasileiros e alguns ali israelenses muito bons, assim, não que os outros não sejam, mas os brasileiros estavam no nível dos melhores, né? Então, extremamente criativos, resilientes, cara, não tem tempo ruim, a gente sempre dava um jeito, enfim. Então, isso é uma fortaleza absurda que a gente tem, muito grande mesmo, né? E aí indo, né, 180 graus disso, cara, o que eu vejo muito é assim, primeiro a gente tem nossa característica própria aqui, né? Eu sempre fico muito de cara, assim, quando a gente fala, agora vamos, Porto Alegre vai ser o novo Vale do Silício. Não, cara, Porto Alegre vai ser Porto Alegre. Uhum. Com as suas virtudes, com as suas fortalezas, com as suas oportunidades de desenvolvimento. O Vale do Silício foi uma coisa que juntou 32 milhões de fatores e deu certo, né? É que nem quando nasce lá um Roger Federer, quando nasce um Messi, quando nasce um Pelé, cara, juntou um monte de fatores e deu aquilo ali, né? Então tu não precisa dizer, por exemplo, cara, esse cara aqui é o novo Pelé. Não, esse cara é o Neymar, velho. Exato. Ponto. E a gente tem essa coisa. E quando a gente faz isso, cara, a gente se distancia e a gente sofre, porque a gente tá sempre atrás, a gente tá sempre correndo atrás de uma coisa que a gente nunca vai alcançar. Perfeito. Né? A comparação, né? Essa comparação, ela é injusta. E aí tu quer ver, por exemplo, assim, eu fico também muito de cara, porque mesmo quando a gente fala no Venture Capital, por exemplo, brasileiro, né? Venture Capital foi importado dos Estados Unidos. Vieram de lá os processos, os termos, um monte de coisas, tá? Só que, cara, os modelos, enfim. Só que, cara, a cultura ficou lá. Porque a cultura é de lá. Então, a gente usa modelos e processos que, para funcionar bem, demandam uma cultura. E a cultura não vem, porque a cultura não é importável dessa forma. Ela é formada por vários fatores, né? E aí o processo fica capenga, né? Aí tu vai lá no Silicon Valley e tu olha os caras e diz, cara, deixa eu olhar o Márcio. Cara, o Márcio, eu vou botar uma grana em ti, velho. Eu olhei no teu olho, eu entendi o teu propósito de negócio, eu vou botar uma grana em ti. Márcio, quanto é que tu fatura hoje em dia? 0. Eu vou botar dinheiro em ti. Aí tu vem pro Brasil. Daí eu vejo tu perguntando assim, cara, tu já fatura 1 milhão por mês? Não. Pô, cara, mas olha só, eu já fiz isso, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa competência. Não, bacana, eu gostei, mas quando tu faturar 1 milhão por mês, tu vem aqui. Sabe? Então essa diferença, ela é muito cultural. Então o cara aplica aqui todos os processos, e aí, Márcio, eu acho que assim, tipo, qual é o nosso modelo, sabe? A gente tem que construir o nosso modelo. Nosso modelo baseado nos aprendizados, enfim, mas o nosso, parando de querer ser Silicon Valley e sendo, sei lá, Brasil, Porto Alegre, enfim. Então aí que eu vejo as diferenças, né, que a gente tem que trabalhar. Que legal, cara. Eu acho que essa cultura de comparação, né, Nando, eu fico pensando assim, e aqui no brasileiro não é só
no empreendedorismo, em tudo, né? Tanto é que o Instagram, existe essa competição até de curtidas hoje, que ela é absurdamente rasa, né? E tem tomado muito tempo da gente, assim, eu acho que muita energia, muito fosfato, enquanto a gente poderia estar criando o nosso modelo, o nosso modus operandi e a nossa cultura. E eu vejo Porto Alegre, por exemplo, fazendo alguns movimentos, o próprio Soul Summit, que está vindo legal. Aí muito forte, né? O parque que a gente está incubado lá, que é a Tecnopuc, através do Aldi, que é um grande gestor também, fazendo movimentos muito legais. Mas, meu querido, a gente falou sobre Squad, falamos sobre a tua saída na HPE, falamos sobre a Squad, mas me fala um pouquinho sobre esse renunciar, né? Esse renunciar. Quando tu disse assim, bye, olá Squad, como é que foi isso? E qual que é o propósito da Squad aqui? Porque eu sou um fã da Squad, a gente tem trabalhado muito nisso, nessa ferramenta, para realmente o RH entender o valor que ela tem hoje para a comunicação interna, que é o maior gargalo, não só da minha empresa, mas de qualquer outra empresa. A comunicação é o ponto-chave, e a gente discute muito isso, né? Se não chegou aí, o problema vai chegar. Exato. Né? Porque cada vez mais a gente estava falando sobre a cultura de home office ou não, mas comunicação, independente se trabalho híbrido, presencial ou home office, ele precisa ser olhado. Me conta um pouquinho dessa renúncia e, principalmente, por que a Squad nasceu? Boa. Esse eu acho que é um ponto super bom para os PJs, né? Alô, PJs. Alô, PJs. Todo o caminho de empreendedorismo, ele é um caminho difícil, né? É um caminho de incertezas, né? Eu sempre digo, quanto mais inovador for o teu produto, mais incerteza é, né? Ao ponto de ter talvez só incertezas, né? Tu não tem nenhuma certeza. A única certeza é que tu tem um CNPJ, né? Isso tu consegue repetir. A verdade é que eu acho que o empreendedor, ele muitas vezes já está dentro da empresa, né, Márcio? Ele é um intraempreendedor, né? Ele é um inquieto por natureza, ele tem visões, ele enxerga que as coisas poderiam ser feitas diferentes, que as pessoas poderiam se beneficiar de soluções. Ele é um intraempreendedor. E às vezes o intraempreendedor, ele começa a ficar encalacrado, assim, vai ficando preso, né? Ou ele começa a se sentir subutilizado na sua capacidade de poder transformar o mundo, né? Eu vou te dizer que no meu caso foi muito isso, assim. Eu comecei a me sentir subutilizado na capacidade de mudar o mundo, né? Me sentia meio passarinho na gaiola, assim. E quando eu senti que isso já tinha esgotado, assim, eu disse, cara, preciso fazer alguma coisa, né? Daí eu olhei no relógio e assim, caraca, tenho 50 anos, né? Já tá na hora, né? Acho que esse sentimento de subutilização, subaproveitamento deve ser... Eu tive a bênção de ser sempre empreendedor desde os meus 21 anos. Me senti subaproveitado nas empresas que talvez antes eu estava, mas acho que com 50 anos, quando tu olhou no relógio, tu pensou assim, não, cara, a vida é agora, é hoje, e eu vou fazer diferente. Eu vi que já tinha subido a plaquinha dos descontos lá, né? Olhei pra plaquinha e disse, cara, tem 6 minutos de desconto. Em 6 minutos tu vira um jogo, né? E olhando gente aquecendo lá fora, né? Olhando os caras aquecendo lá fora, então vamos, né? E na verdade, Márcio, assim, tipo, eu vi um vídeo uma vez que eu me lembrei, eu acho que bem famoso, eu não lembro mais o nome do cara, o cara era um francês, ele teve um grande sucesso e depois desapareceu. E o cara dizia, depois eu vi essa história depois também, e o cara dizia assim, cara, acompanharam lá várias pessoas que estavam no último dia, no último suspiro de vida lá, e nenhum dos caras dizia, vou morrer, porque morrer todo mundo morre mesmo. Mas o grande drama e melancolia das pessoas era, cara, eu queria ter mais um dia para fazer coisas que eu não fiz, isso né? E aí, cara, eu sempre me recordei muito disso. Eu disse, cara, isso, assim, eu vou renunciar a dinheiro, isso aí depois eu dou um jeito de buscar, mas vida, velho, eu não busco mais, né? Para isso aí não inventaram ainda, né? E eu disse, então, cara, então é isso. E eu acho que é uma coisa muito importante para os nossos empreendedores que estão nos vendo aqui, é que é o seguinte, obrigado, Márcio. É que é o seguinte, cara, o empreendedor que tem o sangue mesmo dele, ele vai atrás de fazer a vida dele. Ele não vai esperar, deixa a vida me levar, que nem diz o Zeca Pagodinho, né? Essa coisa tipo assim, mas é que eu tô aqui na empresa e veja bem, e cara, se tu acha que a natureza te chama, assim, tu precisa. Respirar, né? Tu precisa, e tu tem que fazer as renúncias, cara, porque tu não vai conseguir fazer transformação sem renúncia. E como eu disse, as renúncias são várias. E tu tem que estar bem emparcerado com o teu marido, com a tua esposa, com o teu companheiro, com a tua companheira, com quem tu vive, com quem se relaciona contigo, né? Eu até falei pra Ângelo hoje, né? Ortega y Gasset, né? Eu sou eu, minhas circunstâncias. Tu tem que fazer com que esse ecossistema compreenda esse movimento, que feche junto contigo, e daí tu vai navegar.
né? Cara, difícil pra caramba, porque é que nem, no primeiro momento é só felicidade, né? Tu juntou um dinheirinho, tu compra aquilo, faz aquilo, só felicidade. Mas aí, cara, não vem o primeiro cliente, dá errado a primeira coisa, né? Teu dinheiro vai desaparecendo, e aí, cara, tu começa a se dar conta de uma coisa que é, ao mesmo tempo, assustador, mas especial, né? Cara, a solução tá na minha mão e a solução tá na minha mão. Exato. Né? Deixa eu olhar, eu vou falar pro meu chefe, tu não tem chefe, velho. E só fazendo um parênteses aqui, eu vi um post esse dia da Giovanna Antonelli, cara, e eu achei fantástico. Que ele falava sobre o preço da água. Não sei se tu viu, Nando, mas ela dizia assim, ela fazia uma comparação do preço da água no mercado, o preço da água num outro ambiente, eu acho que numa loja, e num shopping, e o preço da água no aeroporto. E ela dizia assim, no mercado R$1, no shopping R$5 e no aeroporto R$9. A mesma água. A questão é onde tu está que está sendo valorizado. Se tu está sendo subvalorizado ou subaproveitado, o problema não é você, é o problema onde tu estás. Então assim, acho que esse é o ponto. Talvez se alguém está escutando a gente agora e está refletindo sobre isso, o Nando é um belo exemplo para dizer, cara, dá um basta nisso. E vai para tua zona de desconforto. Isso. Né? Vai ficar desconfortável, vai ficar 1, 2, 3, no mínimo 5 anos. Não tem como ficar confortável. Porque quando tu vira essa chave do dia 5 receber por dia 5 não receber, é realmente assustador. Realmente, quando eu fiz esse movimento saindo da Museartes e indo para o mercado para vender palestras, eu vivia de comissão, né? E às vezes a comissão depende de um negócio que vai ser fechado, que vai acontecer daqui 60 dias, que eu vou receber talvez 90 dias. Então pensa tu olhar, fechar um negócio hoje comemorando, fechei um negócio, e tu como empreendedor sabe disso. Hoje quando tu vende a plataforma Squad, e tu sabe que tu vendeu hoje, mas talvez o custo de setup, o investimento vai retornar daqui 12 meses, daqui 6 meses, daqui 90 dias, tu não tem previsibilidade, meu querido. Tu não tem sono. Então tu tá comemorando a venda hoje, mas preocupado porque amanhã não tem dinheiro no caixa para te pagar a folha ou o investimento que tem que fazer. Então acho que isso é uma mudança de perspectiva. E esse abacaxi ele não tá na mesa à toa, tá, Nando? O abacaxi é exatamente o sinônimo ou o retrato do que o empreendedor tem que fazer todos os dias, que é descascar um abacaxi. Sabe? Então assim, cara, de novo, parabéns por essa trajetória, assim, porque não sei se eu com 50 anos teria o culhão que tu teve de mudar toda uma perspectiva de vida. Como eu disse, é a gente, né, Márcio? Eu, com família e 2 filhos. Exato, exato, mas que eles são muito importantes, né? A minha família, ela é absolutamente especial, né, nesse tocante, né? Um beijo pros nenês. Um beijo pros meus nenês. Quais são os teus nenês? Os meus nenês são o Guga, de 22, e a Bruna, de 17. E o meu é o Romeuzinho. Opa, me afoguei aqui, não tava chorando, tá? É o Romeuzinho, 7 mesinhos só, querido. Querido, eu vi ele ontem. Só as dobrinhas. Mas, ô Marco, sabe que, na real, acho que isso é uma coisa legal, assim, pra falar. Eu, quando faço palestra, tu sabe que eu faço palestra, né? Isso. Eu tô lá com o meu corpinho pra vender também, com o Márcio. Eu vou fazer esse jabá depois no final. Boa. Eu sempre falo que não há transformação. Aqui a gente tá falando de uma transformação do salário lá, do funcionário pro PJ, né? Em raros casos, realmente poucos casos, mas em geral não tem essa transformação sem a renúncia, sem a dor, sem o sofrimento. E eu não tô falando assim, cara, não é que eu seja estoico, nem que eu seja masoquista, não. É porque ela vai existir. E, cara, eu sempre faço a comparação, né? Eu tive a possibilidade, graças a Deus, de correr 2 maratonas, quero correr minha 3ª ainda. É muito parecido com isso, cara. Tu planeja, tu pensa, etc e tal, mas quando tu chega lá no quilômetro 36, cara, começa a bater o Deus me livre, entendeu? E é a mesma coisa da vida empreendedora, cara. Começa a bater o Deus me livre. Só que o interessante é que tu aprende a aprender, tu aprende a te reinventar, tu aprende a tirar de onde parecia que não tinha nada. Tu divide por 2, depois tu divide por 2 de novo, divide por 2, o número vai ficando cheio de 0 para a direita da vírgula. Mas tu continua respirando, né? Então eu acho que essa característica que ela precisa de desapego, precisa de renúncia, porque, cara, tu pega que nem eu, assim, que era executivo de multinacional. Cara, eu tinha um bom salário, eu tinha bônus, eu tinha ações, eu tinha um carro, eu tinha plano de saúde, eu tinha não sei mais o quê, eu tinha um monte de bagulho, tinha um monte de negócio, né? É claro que em determinado ponto eu só não tinha mais tesão, né? Mas tinha um monte de coisa. Cara, e essas coisas, eu sempre digo, a gente vive de dinheiro, né? A gente não vive de vento, a gente vive de dinheiro. Daí tu diz assim, cara, né?
tá, beleza, isso aí valeu por um tempo, agora eu não quero mais, agora eu vou ser movido por propósito. Por isso que o post deve ter tido metade dos caras achando que eu era louco. Mas essa renúncia, cara, ela vai ser doída, mais doída quanto mais pra frente tu andar. Como tu disse, 5 anos, ela vai ser. E tu tem que estar preparado e saber que isso vai acontecer. Né? Eu acho que isso que eu digo sempre, claro, pra molecada às vezes é mais fácil, né? Mas mesmo assim, cara, tu tem que saber, velho, que, cara, vai acontecer a necessidade de renúncia. Cara. E olha que legal, né? A gente tava falando antes do podcast aqui, tu me provocou e eu achei muito legal. Tu tomou essa decisão com 50. E talvez pra quem tá nos escutando aqui, que tem 45, 50, 60 anos. Nem subiu a plaquinha ainda. Nem subiu a plaquinha. Mas talvez esse executivo ele tenha que olhar pensando, vai acontecer pra mim também. A questão é o quanto de energia eu vou ter para fazer essa renúncia aos 60, aos 70 e para mim entrar nesse mercado, né? Eu acho que essa reflexão, quando tu me trouxe, eu disse, nossa, caramba, cara, faz todo sentido. E não é só a renúncia do executivo, né? Porque quando a gente tá falando do executivo, é a perspectiva de quem é muito bom, muito foda numa determinada área, seguiu uma carreira, mas a gente tem outras pessoas. Vamos dizer assim, o concursado. Em algum momento ele vai se aposentar. E a gente não está falando sobre a falta de dinheiro que vai acontecer, porque ele já tem... Ele é concursado, aposentado, já tem garantia lá, seja do exército, seja da prefeitura, do governo federal, mas o que ele vai fazer com ele depois? Exato. Com toda aquela perspicácia, com toda aquela efetividade, com toda aquela competência que está hoje suprimida, talvez, a passear com o cachorro, a ir na academia, talvez cuidar do netinho, deve ser muito bom também, mas talvez, será que não tem fosfato para a gente entregar para outro lado? Seja dando mentoria, consultoria, palestra, seja empreendendo numa startup de novo, seja se retroalimentando, porque eu acho que isso talvez deve ter dado um brilho para ti em algum momento, disse assim, existe vida lá fora da firma, né? Ô Márcio, isso, assim, que a gente tava falando antes, né? Tu falou, assim, de futuros podcasts que tu vai ter, e a gente falou um pouquinho sobre isso. Esse aspecto, não tem como não trazer para cá, né? Que é o maldito do pensamento ocidental aqui, né? Da aposentadoria. Cara, eu odeio aposentadoria. Eu odeio a palavra aposentadoria. Esses dias eu até peguei o sinônimo, a origem, o significado da palavra aposentadoria, né? Que ela não tem a ver com parar, terminar. Aposentadoria é tu dar uma parada para depois tu continuar. Para tu dar esse é o significado da origem da palavra aposentadoria. Ela não é fim. Ah, é? Sim, eu botei no LinkedIn, foi um post bem bom também. Eu tenho um péssimo hábito... Influencer, né? Eu tenho um péssimo hábito de buscar a origem das palavras. Então, assim, a gente... o mundo já mudou demais, mas o conceito, a cultura da aposentadoria, ela segue aqui no Brasil malditamente, né? Cara, o ponto todo é quanto que tu tem lucidez e energia para entregar o teu pensamento, para entregar o teu trabalho da forma que for, né? Mas a gente tem esse maldito pensar, né? Do, cara, tenho 50 anos, eu tô velho, não posso... Cara, isso é inaceitável, porque são pessoas, né? Eu tenho 52 anos, uma mega energia, sabe? Cheio de criatividade, com mais experiência pra saber isso sim, isso não. Correndo maratona, meu querido? Correndo maratona. Tá louco? Mas na categoria, né? Na categoria. Não, Quantos claro. quilômetros tu faz? A maratona é 42, né? Mas o meu personal que brinca, que às vezes eu tenho um treino assim de 18, 20, daí ele pergunta, quanto foi? Cara, até não foi só 18, né? Aí eles, vai te ferrar, meu, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante, Márcio, assim, essa questão do, cara, nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. Para com esse negócio de aposentadoria, velho. Eu tenho isso aqui, nunca é tarde. Só vai ser tarde, cara, naquele momento que tu não acreditar mais em ti, nem na tua energia, aí vai ser tarde, né? Aí é muito pessoal, aí é de cada um, sabe? E também tem muito vínculo do trabalho árduo, né? Que eu acho que as nossas gerações anteriores a nós, né? Dizem, o cara trabalhava realmente 50 anos, 60 anos na lida pesada. Tava destruído. E talvez o corpo tá destruído, exato. Realmente, não tem. Exato. Aí esse tinha o conceito de vou descansar. Talvez hoje, claro, o perfil de profissional que a gente está atuando hoje tem o perfil que saúde mental vai lá embaixo, né? Eu acho que tem muito esse equilíbrio. Mas, cara, eu não vejo hoje um empreendedor ansioso pela aposentadoria. E talvez, se a pessoa que está nos escutando também não se sente à vontade com a palavra aposentadoria, é um baita sinal que empreendedorismo está na tua veia, que tu não quer parar.
Bah, nem consigo pensar nisso. Eu não consigo também. Como é que também. eu seria aposentado, cara? Eu me vejo com 85 anos lá numa mesinha dando conselho. Não, faz assim, gurizinho, vai por aqui, faz aqui. Por Não, aí, mas... tu vai gastar dinheiro fora aqui. Não, por aí, cara. Por aí, exato, né? Eu ia ter que recorrer pra Ângela lá. Ângela, eu tô aposentado. Puta, tem que fazer terapia todo dia. Ângela, vamos formar mais gerações de Ângela para os empreendedores que estão vindo pelo mercado. Boa. Meu querido, sobre maratona, assim, foi muito legal tu trazer isso. A maratona em si, o que ela impacta no teu dia a dia, mas assim, na tua saúde mental para estar... Porque eu acho que ninguém é resiliente, todo mundo está resiliente. Chega algum momento que talvez essa curva dá uma... né? Como que tu enxerga isso, esse benefício? Ô, Márcio, eu comecei a ler, eu comecei a ler, não acabei, né? Porque é uma leitura complexa e difícil, que é o antifrágil, né? O antifrágil, ele bate no resiliente, né? Porque, cara, o resiliente verga e volta, né? O antifrágil, ele verga, mas volta para outro lugar. Ele volta mais forte. É uma leitura legal. Pesada, velho. Pesada. Mas é uma leitura interessante, né? Cara, a maratona é um negócio espetacular, assim. Porque a maratona, a escalada, né? Tanto que os caras fazem muito livro sobre isso, né? Ela é uma comparação com a vida empreendedora espetacular. Porque ninguém entende por que o demente quer correr 42 quilômetros para chegar numa linha de chegada e ninguém entende por que o demente quer subir o Himalaia para chegar lá em cima, velho. Porque agora tu tem que descer, né? Que isso, velho, né? Pra que isso? Cara, só que são realmente lições de superação de cada jornada, de cada momento, de interpretação da tua vivência, do teu corpo, do que ele tá te dizendo e como é que tu vai atuar nesse caso, de dizer pra tua perna, a perna começa a puxar e diz, cara, olha só, muito obrigado, mas não tô interessado agora na tua perna puxando. Ou diz assim, ó, cara, a perna tá puxando, então eu preciso tirar um pouquinho aqui, ajustar aqui, porque senão eu não vou chegar no fim. Essas experiências que são muito exaustivas, né, que são muito menores, talvez até que a própria vida do empreendedor, né? Cara, elas ensinam um monte. Então, realmente, cara, quem me conhece sabe quando eu falo dessa jornada empreendedora, né? Que pra mim é até uma maratona que às vezes a linha de chegada se mexe, né? Porque não tem nada melhor, cara, pra um corredor do que enxergar a linha de chegada. Aquilo ali fala muita coisa, não é só chegar, cheguei agora, não. Ela fala muita coisa, sabe? Ela fala, cara, eu treinei, o objetivo tá ali, porque a gente precisa cumprir os objetivos para se revigorar, né? A jornada empreendedora, a minha tem sido muito assim, a linha de chegada tem se mexido bastante. Só que daqui a pouco eu já fico pensando se realmente tem linha de chegada, sabe? Isso é uma reflexão lá com a Ângela. Oi, Ângela, de novo. Não, né? Eu acho que não tem. Né? Talvez não tenha linha de chegada. Por isso que eu acho que eu vou falando sempre muito, e falei pro meu time esses dias, não sei o que, tá encaminhado, vamos comemorar. Essa é uma linha de chegada. E depois outra coisa, vamos comemorar também. Porque talvez a grande comemoração, cara, nunca exista, porque se ela existir, parece o fim. Né? Então tu vai fazendo comemorações aos poucos e a linha vai se mexendo e tu, cara, vamos chegar lá. É a minha visão, né? Então, eu acho que a maratona, cara, ela é espetacular, cara. Assim, tem toda a parte de preparação, de desafio, de compreensão, de autocompreensão. Fiquei pensando aqui também que parte da endorfina, quando tu conquista alguma coisa, é porque tu atingiu um objetivo. Eu tava pensando assim, fazendo comparações que eu, meramente na minha academia, que ela é muito simples, né? Quando eu não completo um treino, a minha endorfina parece que não fica completa. Porque eu fiquei com preguiça, porque eu quis relaxar antes, porque, não vou fazer isso hoje. Eu não vou pra casa com a satisfação, pronto. Agora, quando eu faço o treino de cabo a rabo, que nem diz aqui no Sul, cara, eu vou ali, nossa, hoje tô até suado aqui, tô bem, né? E eu acho que esse é o mesmo sentimento quando tu chega no final da maratona e que tu cumpriu um objetivo. Deve trazer uma carga de endorfina absurdamente boa. Mas para nós empreendedores isso não fica tão claro, porque ontem tu tava lá no escritório e a gente falava sobre a comemoração de venda do pessoal, né? E o pessoal batendo palma e tal. E aquilo ali me abastece, mas ele não traz a endorfina que talvez para quem fez a venda significa. Porque ele cumpriu um objetivo dele, que era uma venda muito importante. Para mim, aquela venda ela é parte de um processo que talvez no dia 30 eu vou comemorar. E eu sempre digo isso. O empreendedor não comemora no dia 20, no dia 25, dependendo da empresa. Ele comemora dia 30. Porque até o dia 30, ele não sabe se todas as vendas vão ser concretizadas ou se daqui a pouco vai cair tudo. Então, dia 30, fechou o mês, ok, tudo vendido, dinheiro no caixa, ok, vou comemorar. Então, acho que às vezes a gente vive 29 dias de trabalho para comemorar um
E o empreendedor tem que ter essa clareza que a linha de chegada, talvez, para ele, ela é mais dolorosa. E tu tem que achar outras sublinhas de chegada para comemorar, que nem tu falou assim, tá muito bem encaminhado, né? Exato, são mini milestones, né, Márcio? É isso aí. Meu querido, aprender, executar e compartilhar, isso é um mantra que tu me falou na primeira reunião, e eu acho que essa é a nossa última pergunta que eu queria te fazer, assim, por que a importância de compartilhar, de jogar para o universo, de ver o que as coisas estão se encaminhando para ti e para as outras pessoas? É de trás para frente, né? Cara, eu não sei, eu acho que isso é muito próprio. A gente lá em casa, eu e a Carol e os meus filhos também, assim, a gente tem um prazer genuíno pela felicidade alheia, assim, sabe? Uhum. E eu acho que a minha esposa é a top 10, assim, a Carol que eu conheço, sabe? A felicidade mais genuína dela é quando ela tá conseguindo ajudar alguém, compartilhar, sabe? E, sei lá, é uma coisa que a gente cresceu de família. Então, de trás para frente, cara, eu vejo assim, quando a gente sua, quando a gente tem a oportunidade de aprender, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter aprendido e aplicado para ver o que acontece, é quase injusto que a gente não possa contar para as outras pessoas, assim, o que resultou disso e o que tem de dor e o que tem de bacana. Não sei, é uma realização. Eu sinto isso como uma realização, né? E esse é o terceiro tripézinho. Como a gente já falou, o primeiro deles é aprender. Eu sou apaixonado por aprender, assim, né? Tu já sabe, eu te mando os troços às 10h40 lá e eu já mando pedindo desculpas. Mas é que tu vê, eu preciso aprender e já compartilhar, assim, cara, o que tu acha disso aqui, sabe? Pode ser que seja legal. E, cara, o executar, velho, é porque, cara, se tu aprendeu, velho, e tu não executou, aquilo ali não serviu pra nada, sabe? E eu ia te fazer um complemento até que eu tinha anotado aqui. Eu não acredito em ideia que a gente sentou numa mesa e a gente não tem a próxima reunião ou não tem o cronograma de execução. Gente, o que chega de ideia é impressionante. Mas a diferença não tá na ideia, tá na execução. Então, assim, eu verdadeiramente acredito em pessoas que chegam e dizem, Márcio, eu tenho uma ideia e a gente pode executar assim. Eu digo, gostei. E ele, semana que vem a gente conversa de novo para falar sobre isso, isso, isso. O cronograma é esse. Ok. Se as pessoas fizessem isso, muitos negócios estariam de pé. Muitos não teriam quebrado. Porque as pessoas não executam, cara. Ficam procrastinando. E eu acho que esse ponto que tu tem, Nando, e é por isso que tu tem sucesso na tua carreira e no empreendedorismo, tu aprende, tu executa e depois tu não tem ego nenhum, né? Tu não subestima teu ego pra compartilhar isso. Tu compartilha, cara. E o brasileiro tem isso às vezes. Não vou compartilhar essa minha ideia. Formação cara, é minha. Foda-se essa ideia, foda-se. A ideia não é nada. Se tu tem uma ideia de startup, joga pro universo, as pessoas vão te dizer se acharam ou não, se acharam legal ou não. E aí, a partir disso, tu vai empreender ou não, aí depende. Se tu for uma pessoa que executa ou se tu fica só na ideia e depois vê alguém fazendo a tua ideia acontecer, né? Ô, Márcio, e aí eu tenho só um negócio legal pra falar pros nossos empreendedores todos aqui, né? Que até vou dar um caso, né? Eu e o Márcio, a gente tá pensando um negócio diferente pra Squad, né? E, pô, saí da reunião super empolgado, 1h30 de reunião. Que eu fiz, né? 1h30 de reunião, meu Deus. 1h30 de reunião, mas passou rápido, né? Passou rápido. E aqui que eu cheguei em casa, velho. Mentira, não cheguei em casa. Eu tava no carro, no Uber, cara. Eu já tava disparando umas coisas pra validar a ideia. Cara, cheguei em casa, fui estudar mais os negócios, conversei mais com faixa meu, Obrigado, Paulista. E eu já mandei pro Márcio. Márcio, cara, tem um monte de coisa aqui. Então, recado pro empreendedor. Cara, se você é empreendedor, vai deixar de ser funcionário e começar a ser empreendedor, né? Cara, lembra o seguinte, velho, não é uma questão de bater o ponto para começar, é uma questão de bater o ponto para sair, cara. Vive a tua empresa, faz ela acontecer, né? Não tem hora para isso, cara. Não é que tu não vai ter descanso, mas... Não vai ter. Sabe? Mas assim, vive aquele negócio, cara, porque a tua empresa depende de ti. É aquilo que não tem, vou esperar alguém. Cara, não vai acontecer nada se tu ficar sentado, né? Eu sei que eu tenho isso em excesso, né? Mas para mim aquilo ali é latente, cara. Se tem um problema, cara, ele tem que ser resolvido da melhor forma possível e o mais rápido possível. Porque cada segundo, velho, nós estamos perdendo tempo e alguém tá ocupando essa droga desse mercado que nós não conseguimos pegar. Exatamente. Sabe? Exatamente. Esse que é o negócio. Então, cara, é hands-on, né? Hands-on. Pensou, trabalhou, executou, vambora. Depois compartilha. Cara, e Nando, eu tava falando esse dia com o pessoal que assumiu uma parte de sociedade na empresa também, nosso programa de partnership. E a primeira conversa que eu tive, eu disse assim, vocês estão preparados para as noites que vocês vão dormir pensando na solução do dia seguinte? Isso é tão bom.
Porque, não, mas não é noite de sono. Tu vai dormir. Mas tu vai dormir olhando pro teto, pensando assim, amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, eu tenho que ter essa reunião difícil, eu tenho que falar isso, e tenho que fazer com que as pessoas saiam pensando isso e motivadas. Tu tá preparado pro fim de semana ser invadido por um problema que tu tem que resolver na segunda-feira? Ou por um desafio? Ou por uma reunião tensa que tu tem que montar uma apresentação? Tu tá preparado para ter um filho e nesse meio tempo talvez ter que deixar ele com a babá? Então são perguntas que a gente tem que fazer, mas que talvez esse mesmo filho que ficou com a babá vai sentir muito orgulho quando ele vê o pai dele feliz ou a mãe dele feliz realizando um projeto que nem a gente falou agora, uma linha de chegada muito importante. Então vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Sinceramente, Nando. Pra ti que fez esse movimento, assim, eu tenho certeza que essa palavra que tu deu agora para as pessoas dizendo assim, vale a pena, é tudo que às vezes muitas pessoas não escutam. Terapia ajuda, coach ajuda, mas talvez nós, enquanto empreendedores, porque as pessoas reclamam muito do empreendedorismo e às vezes glamorizam muito. Nem existe esse verbo, mas eu vou criar aqui. Porque o empreendedor diferencia empreendedor de empresário. Empresário gera dinheiro, empreendedor gera empresas, pessoas, desafios. Estamos falando com empreendedores. E esses empreendedores vão passar por dificuldades, sim, mas vale a pena. O Márcio está dizendo, o Nando está dizendo, e qualquer outro empreendedor que tu vê que está feliz fazendo isso, e mesmo estressado, ele está feliz. Faz parte da jornada do empreendedor. Ao mesmo tempo que o lucro, ele não é só o lucro por resultado, ele é um indicador de sucesso da empresa. Exato. Às vezes o pessoal diz, mas visa lucro. Meu querido, infelizmente, o único indicador de sucesso de uma empresa hoje é impacto e lucro. O impacto, a gente consegue gerenciar muito bem ele, tendo boas ações. Mas o lucro, ele é o indicador que vai fechar a conta. Não tem o que fazer. Sim. Então, assim, às vezes criou-se essa cultura de overprice e tal. Cara, não é. É o indicador de sucesso. Claro, com certeza. E, Nando, eu tô muito feliz aqui porque eu não tive a oportunidade de ser um executivo de uma multinacional e talvez isso falte no meu currículo, porque faltou talvez Nada. Mas eu acho que tu é um exemplo para muitas pessoas que talvez é um grande universo de pessoas que queiram empreender. E tu é um exemplo e eu quero muito te agradecer por estar aqui, tá? Eu não vou encerrar porque primeiro a gente tem um bate-bola que se chama Segura esse abacaxi. Boa. Que são perguntinhas ping-pong. Mas eu acho que a tua mensagem final, assim, depois eu quero que tu fale um pouquinho mais, mas é fazer um jabá, claro, mas eu quero que depois tu fale um pouquinho sobre essa coragem, tá? Porque eu quero encerrar esse podcast dizendo assim, cara, faz amanhã. Constrói teu plano de ação amanhã. Se tu não tem clareza, vai para um coach. Não acha, gente, coach é uma baita profissão. E assim como outras, teve pessoas que talvez não eram tão sérias. E tá ok. Várias profissões aconteceram a mesma coisa. Mas procura um coach, procura um terapeuta. Se tá te faltando coragem, converse com outro empreendedor, amigo, né? Pega essa coragem de outro lugar e aposta, tá? Nando, uma palavra que te define. Liberdade. Um termo importante para quem quer empreender. Renúncia. Ótimo. Um objetivo para não desistir. Visão. Um desejo. Felicidade. Uma inspiração. Vem muitas na cabeça, cara. Uma inspiração, cara. Cara, vamos usar uma figura, cara. Steve Jobs. Esse cara é fenomenal, cara. Como tu te vê com 62 anos, daqui 10 anos? Assim. Assim? Assim como eu tô agora. Só ótimo. Mudando de categoria na maratona. Aê! E agora, a última mensagem é o que você diria para quem está começando. Mas eu vou mudar para ela o que você diria para quem tem que começar. Vou olhar para a câmera da verdade. É. Né? Eu acho que é o seguinte, galera. De novo, a primeira coisa para quem quer começar, muito claro. Tem uma visão e um propósito. Né? Não pense em fazer um negócio para ganhar dinheiro. Porque isso vai acabar na primeira dificuldade que você tiver. A força da visão e a força do propósito, eu asseguro para vocês, é aquilo que me move todos os dias quando tá difícil sair da cama. Quando o cliente não pagou, quando aquela venda que estava quase feita não aconteceu, enfim, quando alguma coisa ruim ou um conjunto de coisas ruins acontecem, a visão de
saber que tu tens alguma coisa que tu pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Junto com esse propósito de fazer a diferença, né? Essas coisas se confundem um pouco. Eu acho que são as principais coisas para quem quer começar. Encontra teu propósito. O resto, para mim, é efetivamente, eu quase posso dizer assim, quase que uma parte técnica. Técnica não é software ou hardware, mas assim, cara, teu plano de negócio bem feito, toda essa história, detectador do mercado, beleza. Mas assim, primeiro, cara, tenha certeza que isso é alguma coisa... Eu vou pegar o exemplo aqui do Márcio, falou dos filhos dele. Cara, os filhos da gente, quando a gente os tem, né, eles são aquilo pelo qual a gente morre, né? A gente morre pelos filhos. A empresa que a gente constrói, o empreendimento que a gente constrói, é um negócio, beleza. Mas para que esse empreendimento nasça e consiga crescer e ter suas próprias pernas para depois andar por conta própria, eles vão demandar muito, muito, muito amor, muito carinho, muita renúncia para que ele aconteça. Né? Então, assim, e isso só vai acontecer, cara, se tu for apaixonado pelo teu negócio. E tu só te apaixona por um negócio, cara, se tu tem muita visão e propósito naquilo que ele vai poder entregar, que ele vai poder modificar. Então, eu acho que, assim, esse é o grande ponto. E, sim, vai precisar renúncia. Vai precisar renúncia. Não caiamos nessa esparrela do... mas o Facebook, o cara foi lá e fez em um dia e não sei o quê. Cara, isso aí é 0,0001% da coisa. Eu sei que todo mundo diz isso e ninguém acredita, mas assim, eu e o Márcio estamos aqui, né? De prova provada, dizendo, cara, isso aí acontece pra quase ninguém, velho. Né? A verdade é, tu vai ter que trabalhar duro pra caramba, velho. Tu vai ter que suar muito sangue, mas tu tem que ter visão e propósito, cara. Senão, cara, na hora de levantar da cama no dia ruim, velho, tu não vai levantar. Exatamente. No dia ruim, tu vai ter que ter alguma coisa a se apegar. E eu sempre digo assim, o negócio, quando não tá dando lucro, ele é o principal sabotador. Porque tu fica assim, tem tudo pra desistir. Não tá dando lucro, 3 meses não tá dando lucro. E tu começa a ver que talvez isso é um indicador de sucesso, né? Que talvez não valha a pena. Mas eu sempre digo pro pessoal que tá começando um negócio, faz uma reunião boa. Se tu tiver uma reunião boa onde o cliente disse que é legal o teu produto, que quer receber uma proposta, isso já é um sinal que tu tá no caminho certo. É verdade. Porque se tu não tem resultado e não tem uma reunião boa, uma apresentação boa para um cliente que ele pediu uma proposta, aí sim tem que repensar. Mas eu sempre digo isso porque toda vez que a gente inova em novos produtos lá, o pessoal fala, Márcio, não vendemos. Como é que estão as reuniões? O pessoal está pedindo proposta? Estão saindo satisfeitos? Nem responde mais o WhatsApp depois? Esses são indicadores que o teu produto está a caminho. Ele ainda não tá pronto. Exato. Ele tá a caminho. Nando, muito obrigado pela nossa conversa hoje, cara, eu adorei, assim, eu acho que tu fez um papel aqui de compartilhar a tua história e os teus ensinamentos, né, e tudo que tu teve nessa trajetória, e que eu tenho certeza que quem escutar hoje, e esse podcast ele é direcionado a quem pensa em empreender. A gente não acha que os executivos têm que sair hoje, mas se tu tem um sangue que tu quer empreender, tu tem que escutar esse podcast até o fim, e principalmente, tu tem que refletir sobre quando vai ser o teu Day One. Esse talvez é o mais importante agora. Nando, muito obrigado. Quero convidar o pessoal a curtir esse episódio também, seguir o nosso canal. O nosso propósito aqui é realmente fazer com que as pessoas pensem diferente sobre empreendedorismo. A gente quer trazer inspiração, experiência, desafios, oportunidades, sempre com pessoas fora da curva, que nem o Nando aqui. E acho que a gente vai ter muito para falar ainda, Nando. Quem sabe daqui a um pouco o próximo podcast é de algum lançamento que a gente fez junto, que eu tenho certeza que vai acontecer. Obrigado, Márcio. Quando a gente fizer um lançamento junto, a gente convida a Ângela, mais um jabá para a Ângela, né? Tu é a madrinha desse negócio. Mas, sim, Márcio, obrigado pelo convite, cara. De novo, assim, para mim, isso aqui é ponto de realização de carreira, poder compartilhar, boa. Cara. Então, de coração mesmo. E sabe que eu sou um convidado mal educado, quando me convidam eu vou. Então, pode convidar sempre que eu vou lá de novo. Um abraço. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.